Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, não é? Então, vamos lá. Esse vídeo pertence à série Curso Introdutório sobre o Tarô. Aí, se vocês quiserem o e-book, entre em contato comigo, tá bom? Tá baratinho. Aí, como você vai entrar em contato comigo? Aí pelo Instagram, @tarólogaangelita, ou então pelo meu WhatsApp, 11 972211979, tá bom? Então a gente hoje vai falar sobre a origem do tarô, que é completamente incerta. Nós temos muitas suposições, né? Dentre elas, que ele é oriundo do Oriente Médio, na África. Outros dizem que ele veio da Ásia, da Índia, do Egito e até mesmo da China. Ele teria entrado na Europa pela Espanha, pelas mãos dos árabes. E aí, como evidência dessa informação, a gente tem três cartas, digamos assim. Nós temos, não cartas, mas baralhos incompletos no Museu de Istambul, na Turquia. Essas cartas são chamadas de cartas sarracenas. Outros ainda dizem que o tarô apareceu na Europa, sim, mas no século XIV, por meios dos ciganos. Mais evidências sobre essa hipótese a gente ainda não encontrou. Bom, dentre as suposições todas que existem, tem uma que diz que ele surgiu depois do grande cisma cristão, que foi aproximadamente em 1118, na mesma época em que houve o aparecimento da Ordem dos Cavaleiros Templários. E aqui a gente está falando das cruzadas católicas, né? Uma primeira referência encontrada a respeito do tarô data de 1377 e dizem que um monge alemão comparou o tarô ao xadrez por conta das figuras que a gente tem de rei, de rainha, de cavaleiro. De qualquer maneira, o tarô entrou na Europa e rapidamente foi difundido entre Espanha, França, Itália, foram os primeiros países, e a partir dali ele começou a aparecer em várias outras regiões. A gente sabe que o tarô ele é composto por 78 cartas, qualquer tarô, né? E nem sempre foi assim. A gente já teve no passado tarôs com 52 cartas, tarôs com 62 cartas, e atualmente a gente tem 78 cartas. Essas cartas, elas são chamadas de arcano. Essa palavra, ela vem do latim e ela quer dizer mistério, algo que precisa ser revelado. Desde então, né, desde o começo, muitos foram os artistas que se dedicaram a criar os tarôs. E hoje em dia a gente vai encontrar um número muito grande de baralho, que é desenhado conforme a concepção, né, de quem desenha. O tarô de Marsella é o mais popular. Ele é encontrado em qualquer livraria, em qualquer casa esotérica. Então, há inclusive lâminas. Esse tarô de Marsella você pode procurar na internet e depois pode imprimir as suas lâminas, as suas cartas, só para você estudar. Não importa, o curso que eu vou dar aqui, ele não está atrelado
ao tarô de Marseille, ou ao Parcélia, ou ao tarô egípcio, enfim. São noções básicas. Então, independe do tipo de tarô que você tenha, tá bom? Então, você pode fazer essa experiência para ver se você gosta, né? E aí, depois, você compra o tarô que você realmente quiser. Ainda no campo da história, né, dizem que no Egito foram encontradas 78 lâminas que faziam parte do livro chamado Livro de Thoth. Esse livro é um livro sagrado, né? E ele contém, ou continha, a sabedoria do deus Thoth, que era o deus seguido pelo povo egípcio naquela época. Tarô, também, o significado da palavra tarô é controverso, porque há pessoas que dizem que tarô é a junção de duas palavras, tar, que quer dizer caminho, e ro, que quer dizer rei, portanto, o caminho real. Isso porque está atrelado ao livro de Thoth. De qualquer maneira, o tarô, ele não deixa de ser um caminho mesmo, que pode ser percorrido e que contém etapas, claro, que devem ser aí superadas para que a gente consiga concretizar o nosso destino, né? Esse conjunto de cartas, essas 78 cartas, elas estão subdivididas em outros dois conjuntos. O primeiro conjunto é chamado de arcanos maiores, são 22 cartas. E essas cartas, elas designam a vontade humana, seus anseios, seus ideais, suas probabilidades, né? E eles estão relacionados com a vida, com o plano das ideias, esses arcanos maiores. Os arcanos menores, então, são as 56 cartas restantes. E elas são consideradas símbolos secundários, mas não deixam de ser importantes, porque elas determinam a direção e os objetivos que são, então, conceituados, encontrados nos arcanos maiores. Esses arcanos menores, eles se relacionam com a forma, com o plano de realização, né? O tarô, ele vai relatar a experiência humana e ele serve, né, não para adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas sim como instrumento de orientação para que você possa melhor construir o seu futuro. A sua função principal é de autoconhecimento, na verdade, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito de Thoth. Quem foi Thoth? Principalmente porque depois, como eu vou apresentar o tarô com o qual eu trabalho, que é o tarô egípcio, então, claro, né, tá completamente ligado ao tarô egípcio. Mas Thoth, ele é um deus egípcio encarregado de prever o futuro. E dizem que ele é o mais misterioso e o menos compreendido dos deuses. Ele não só tem essa capacidade de prever o futuro, ele teria, segundo estudiosos da cultura egípcia, inventado os números, a escritura das artes e também das ciências. Ele manipulava a vida e o destino das pessoas, então por isso ele era muito respeitado pelos governantes e adorado por todo o povo, né? Ele foi colocado por Ra,
que é um outro deus egípcio no céu, para deixar um rastro de luz. E as suas diferentes fases estão, de certa forma, ligadas com a medida temporal. Então, é ele quem cria o primeiro calendário. Ele também codifica as cerimônias, principalmente aquelas que transformavam os mortos em espíritos. E aí, para essas cerimônias, apenas os sacerdotes tinham acesso a esses procedimentos, né? Ele também era conhecido como arquiteto, porque ele conhecia os traçados e as trajetórias de todas as coisas. Senhor dos inventores e também muito relacionado com a música, especialmente ele é ou foi o inventor da lira. Extremamente poderoso com as palavras, ele conhecia muitas fórmulas mágicas, né? E por meio disso ele era capaz de liberar do mal aqueles que ele queria conservar com vida. Ele curou, dentre as lendas que a gente tem do povo egípcio, ele tem uma que ele cura com a sua saliva o olho de Horus. E recebe dele, então, o controle sobre a lua por causa disso, né? Ele, às vezes, é um Deus que também é duplo, né? Ele pode enganar, ele pode manipular, roubar, mas é o lado sombra desse Deus, né? Ele é ajudante de Maat, que é uma outra deusa, a deusa da justiça, porque ele é o escriba. Então é ele que anota o resultado da pesagem do coração de todos os homens na balança do juízo, né? E a gente vai encontrar, não a gente, mas os pesquisadores, nos textos das pirâmides, né, ele é considerado irmão de Osíris e é representado, por causa disso, na forma de um babuíno ou na forma da ibis, ou até mesmo a outra representação dele, que é com a cabeça, é um homem, mas com a cabeça de um desses animais, ou do babuíno ou da ibis, né? Com a lua crescente ou um disco sobre sua cabeça. A lua crescente, porque a gente já sabe que ele ganhou de Osíris, né? Esse Thoth, ele é identificado na cultura grega como o Hermes Trimegisto. E aí, na cultura grega, a gente sabe que esse Hermes, ele é muito festejado e os dias de celebração eram no mês de agosto. Então, para os egípcios, como os arcanos, melhor dizendo, o livro de Thoth tem 78 lâminas, então se diz que foi Thoth que inventou também o tarô, né? Esse livro, ele foi escrito, dizem, né, antes de construírem as pirâmides, e lá você encontra a história de todo o universo, dos animais, da civilização, do mundo material, do mundo espiritual, do mundo intelectual, do divino, do humano. Então é por isso que a gente diz que o tarô consegue abarcar todos esses planos.